Oiê, Milene por aqui, mais um autocompaixão, um olhar além. Tô começando aqui hoje, como algumas vezes começo também pelo podcast, nem coloquei um título exatamente ainda, mas a ideia é falar um pouco sobre contato ou sobre relação, que foi o tema do episódio passado, com o nosso corpo. Eu vejo que a gente percebo isso comigo também, muitas vezes indo para outros lugares, né, do que fazendo um um contato com a dor, contato com esse sofrimento, né, sendo de fato autocompassiva na sua origem mesmo, né, você estar presente com você naquilo que realmente dói. Então, às vezes, a gente busca formas compensatórias, formas de alívio, que são, claro, formas também muito gentis da gente lidar com essas dores. Acredito que a gente tenha que ter esses cuidados juntos também. Acredito demais, aliás, né? Tanto é que eu trabalho com aromaterapia, já trabalhei mais do que hoje, né? Gosto muito dos florais também. Então, são apoios muito gentis. Inclusive lá nos Poderes da Autocompaixão, né, quem adquire lá o e-book, que tem um e-book com 28 dias de prática, de áudios, recebe também, né, gratuitamente ali como bônus, essas dicas, né, da aromaterapia e dos florais. Então, claro que eu acredito e faço muito uso disso. Porém, o que a gente não deve deixar de lado, é fazer contato realmente com aquilo que está dolorido. Como eu falei também no episódio passado, não é que a gente olhe para isso, reconheça que está doendo e vá correndo terceirizar esse cuidado, né. Vá correndo lá no médico, às vezes, claro, é uma dor aguda, você precisa ver do que se trata. Mas muitas vezes eu fico pensando comigo, né, se eu fosse pro hospital toda vez que eu sinto alguma coisa, eu teria ido, sei lá, 100 vezes no ano, eu acho. E no entanto, faz muito tempo até que eu não vou ao médico. E aí, muitas vezes nesse momento, muitas vezes, como em outros lugares, a gente acaba comprando problemas, né. Então você acaba tomando uma medicação, até aconteceu com meu pai, o ano passado, ele começou a ter uma questão de dificuldade urinária, ele foi ao médico, fez uma batelada de exames e já foi indicado cirurgia para ele. Mas aí a gente começou a pensar, falou: "Poxa, mas esse não tinha nada antes, né, esse problema aconteceu, começou a acontecer por conta de uma medicação que ele tinha tomado, que era uma medicação para gripe. Ele estava com uma tosse que não passava, ele foi ao médico e foi receitado uma medicação antibiótica. Depois desse medicamento que ele começou a ter essa questão urinária. E já estava melhor, ele começou a tomar medicamento que o médico propôs ali, depois da ele estava com essa dificuldade, o medicamento já começou a fazer um efeito, e estava agendada a cirurgia. E aí encontramos uma pessoa que falou sobre o óleo de semente de abóbora, que era muito legal, né, para essas questões. Ele começou a tomar, até demorou um pouquinho para começar a tomar, e não teve mais nada, né, isso já tem meses. Então ele ia, né, sabe-se lá, né, que problema outro poderia estar comprando ao aderir à questão da cirurgia, né, a gente sabe.
infelizmente, como funcionam alguns médicos, como funciona toda essa indústria. Então, né, então tô contando uma coisa aqui que aconteceu, lembrando agora até por conta disso, né, que eu falei de comprar um problema. Claro que muitas vezes a gente tá comprando uma solução também, né, depende de cada caso. Mas é isso, assim, muitas vezes a gente vai lidando com outros recursos, ou só tentando calar essa dor, eh, e a gente não faz contato com o que dói de fato. Então no nosso corpo, é muito importante que a gente leve essa consciência. Tem várias teorias até sobre isso, né, de como que a gente faz passar uma dor, né, quando dentro ali dos poderes da autocompaixão, tem uma prática ali para questões de dores, como que a gente faz esse acalento para a dor, né, que é essa parte, na verdade, que tá com consciência, né, olhando para essa dor, sem julgar, sem criticar, sem nem atuando sobre ela, né, deixando o corpo ali, essas energias se moverem. Então, muitas vezes a gente precisa levar a nossa respiração, que também é uma chave poderosa. A gente leva essa respiração para esses lugares e vai respirando naquele lugar, vai aquele lugar vai relaxando, vai cedendo. Muitas vezes a gente não precisa nem de tanta análise, ou às vezes análise nenhuma, é só realmente estar em contato, né. Uma metáfora disso é a luz do sol, né, a luz do sol desfazendo a geada. Então a gente coloca aquele brilho, aquele calor naquele lugar que está contraído, que está gélido, e aquilo, né, por si mesmo vai acontecendo, vai se abrindo. Falando nisso, falando em calor, eu tenho uma meditação também lá no Insight Timer. É só entrar lá no autocompaixão.com.br, você acessa o meu painel ali do Insight Timer. Tem uma meditação gratuita ali, meditação do elemento fogo, que é também uma meditação de cura. E essa, né, a gente traz esse poder luminoso aí também, para esses lugares. E muitas vezes a gente tô falando aqui também do corpo, porque como é muito também difícil, às vezes, nesses meios espirituais, religiosos, o medo que se tem com a questão do nosso corpo. Então, às vezes, muitas vezes a gente foge até mesmo de fazer essa observação, né, sobre o corpo, de estar em contato com aquilo que dói. E aí a gente usa a mente, que é uma outra polaridade, né, então a gente tá falando a gente fala de corpo, a gente fala do aspecto yin, quando a gente fala de mente, a gente tá lá na polaridade yang, então a gente muitas vezes usa a mente, né, como esse questionamento, esse julgamento, um entendimento, né, querer um entendimento demasiado. É um auxílio também, mas não só. Então a gente precisa, muitas vezes, lidando com o corpo mesmo, lidando com essa inteligência do corpo. E outra coisa que eu acho bacana é porque muitas vezes também a gente não tem uma resposta imediata, né. Às vezes sim, a gente entra em contato até com um aperto no peito, isso traz um insight do que seja, ou uma dor, né, acontece ali algo que a gente lembram, às vezes, uma cena que passa pela nossa mente, mas muitas outras vezes não acontece ali naquele momento, mas vai acontecer no sonho,
vai acontecer com alguém te dando uma informação, vai acontecer quando você abre a página de um livro, quando você estiver tomando banho, você pode lembrar de alguma coisa, acaba fazendo uma associação, porque esse é um dos frutos colhidos, né, da relação. Então, a relação entre você e o seu corpo, né, traz um terceiro elemento. Para entender bem, né, o que eu tô falando aqui, foi o que eu falei mais no episódio anterior, sobre relação. Vou ficando por aqui nesse episódio, faça contato aí com seu corpo, suas dores, não deixe de trazer auxílios aí que contemplem, que ajudem, que relaxem, que sejam gentis com o seu processo, e até o próximo episódio.